conhecemos muito raro ali em Boston, mas tivemos o prazer de estar com ele aqui ontem. Foi uma bênção. Quantos aqui participaram do encontro de casais? Foi bom ou não foi? Foi. Bênção. Então, pastor Fernando, fique à vontade, traga aquilo que Deus colocar no seu coração, tá bom? Essa oportunidade é para que o senhor faça aquilo que Deus quiser fazer. Seja bem-vindo. Obrigado. Paz do Senhor, queridos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de João, capítulo de número 7. Quero agradecer, enquanto você abre a Bíblia, ao pastor Edilson, pastora Elaine, pelo carinho, pelo convite de nos trazer aqui, e aos demais irmãos, os líderes dos casais, pela bênção de ter compartilhado com vocês ontem, eu e Tereza. Somos gratos pelo carinho de vocês. Somos pastores por quase 30 anos, 29 anos em São Francisco, na Califórnia, e é um prazer estar aqui com vocês. João 7, 37 a 39, Jesus faz algo maravilhoso. Está escrito o seguinte: ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isso ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra e pelo culto que nós entregamos a ti, de adoração ao teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito, que tu vais fazer. Abrimos os nossos corações para que tu fales conosco, em nome de Jesus. E todos digam amém. Podemos sentar. Essa noite nós estamos terminando o trabalho que começamos a fazer ontem com os casais, e hoje queremos não só falar para os casais, mas para toda a igreja. E eu escolhi um assunto que está no nosso coração, que é a respeito do Espírito Santo de Deus, e como isto tem a ver com as famílias e com as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus foi nos dado de uma forma tremenda, e esta passagem que lemos, ela foi escrita muitos anos após o que ela está narrando. João, mais ou menos 60 anos após a vinda de Jesus, ele voltava e escrevia a respeito do que Jesus fazia e do que ele fez pelas pessoas. E durante o ministério de Jesus, algo tremendo aconteceu numa festa, uma das grandes festas dos judeus. No último dia dessa grande festa, Jesus se põe de pé e exclama. Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Rios de água viva fluirão dentro desta pessoa. E João, então, escrevendo mais tarde, interpreta as palavras de Jesus, dizendo: isto ele dizia a respeito do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Porque quando Jesus disse isso, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. O Espírito Santo de Deus é Deus. Nós cremos na Trindade, e nós cremos então que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, e que Jesus e o Espírito Santo também são Deus. Não são três deuses, é apenas um Deus que se manifesta em três pessoas: na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Nós não temos muitas dificuldades de entender o Pai, talvez porque a Bíblia fala tanto dele, principalmente no Velho Testamento e também no Novo Testamento, embora Deus, Pai, não tenha um corpo como nós temos. Jesus diz que ele é Espírito, mas nós conseguimos nos relacionar com o Pai com mais facilidade do que o Espírito Santo. Nós também não temos tanta dificuldade de se relacionar com Jesus, o Filho, porque ele se manifestou de forma corpórea, como nós, tinha 2 pés, 2 mãos, 2 olhos, 2 ouvidos, tinha corpo como nós temos, e se manifestou para que ficasse bem claro o que ele era. E então nós não temos muita dificuldade de se relacionar com Jesus.
Mas por alguma razão o Espírito Santo torna-se um pouco mais difícil para nós. Talvez pelo fato que a Bíblia não fala muito a respeito dele de forma mais clara, ou talvez pelo fato que ele é um Espírito, também como o Pai é, mas talvez pelo fato que o nome dele, Espírito Santo, nos deixa um pouco confuso. Algumas pessoas acham que ele é uma força, outros acham que ele é uma energia. Ele é figurado como uma pomba, às vezes como vento. A palavra no original, tanto no grego como no hebraico, significa vento, ar. E por isso, então, muitas pessoas confundem um pouco sobre o que ele é. Quando Paulo terminava a carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, Paulo termina essa carta de uma forma tremenda. Em 2 Coríntios capítulo 13, o finalzinho, Paulo dá o que nós usamos na igreja muitas vezes como a bênção apostólica. E na verdade esse versículo tem um significado teológico tremendo. Paulo termina a segunda carta aos Coríntios dizendo o seguinte: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Nesse versículo Paulo apresenta duas grandes verdades. A primeira, a verdade da Trindade, que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós não temos nenhuma dificuldade com isso se somos crentes. A segunda coisa que Paulo apresenta de forma tremenda é a função de cada membro da Trindade. Nesse versículo Paulo diz que a graça vem através do Filho, o amor vem através do Pai, mas a comunhão vem através do Espírito Santo. Então, Deus, por seu amor, enviou o Filho Jesus Cristo para que eu e você tivéssemos vida. E Jesus veio e nos deu a graça, favor imerecido. Mas a maneira que a gente vai se relacionar com o Pai e com o Filho é através do Espírito Santo. A palavra comunhão é a palavra grega koinonia, significa relacionamento. Deus então provê amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o plano da salvação é por causa do grande amor do Pai. A graça é por causa da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, diz Paulo em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Então, o Pai provê amor através do envio do Filho, e o Filho provê graça através do plano da redenção. Então, eu e você que somos crentes, aceitamos o Senhor Jesus Cristo, recebemos o amor de Deus e a graça de Jesus. Mas como então permanecer nesse amor? Como permanecer nessa graça? Como desenvolver a nossa vida cristã? Somente através do Espírito Santo de Deus. A comunhão vem através do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, a sua função como uma das pessoas da Trindade, como o Deus revelado para nós, é de suma importância para o nosso relacionamento com Deus diário, para a nossa vida no nosso dia a dia, o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. No Velho Testamento, o Espírito Santo de Deus é mencionado várias vezes, mas sempre para capacitar alguém para o serviço. Ele vinha sobre profetas, ele vinha sobre reis, ele vinha sobre pessoas que estavam construindo o tabernáculo de Deus. Mas o Espírito Santo é mencionado de uma forma mais restrita no Velho Testamento. A primeira vez que ele aparece na Bíblia, logo no início de Gênesis, no início da criação, diz que no princípio, verso 1, capítulo 1 de Gênesis, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia caos, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus começa todo o processo da criação. Mas o processo da criação não seria possível sem a ação do Espírito Santo de Deus. Onde havia caos, onde havia confusão, o Espírito Santo preparava
todo o cosmos para a obra da criação de Deus. Então nós já entendemos que o Espírito Santo é importantíssimo em toda a obra do Pai e toda a obra do Filho. Há duas passagens no Velho Testamento muito importantes a respeito do Espírito Santo de Deus. E se você tem uma Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo essas duas passagens, por favor. A primeira passagem está no livro de Ezequiel. Ezequiel é um profeta do exílio e no capítulo 36 nós encontramos uma importante palavra a respeito do Espírito Santo de Deus. Então abra sua Bíblia, se você pode, no capítulo 36 de Ezequiel, versos 25 a 27. Diz o seguinte, 25 a 27 de Ezequiel. Então Deus está falando de forma profética, ou seja, Deus está falando de algo que aconteceria no futuro. O povo está no exílio. O profeta então diz: então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus está falando então de algo futuro, de um processo de transformação. Espírito aqui não é o Espírito de Deus, que viria um dia que Deus salvaria as pessoas e transformaria o coração das pessoas de coração de pedra a coração de carne. Deus limparia de todo o pecado, tiraria toda idolatria. Mas aí o verso 27 diz: ainda, ou seja, depois dessa obra da criação, depois dessa obra da regeneração, Deus tinha mais para o povo. Ainda porei dentro de vós o meu espírito. Aleluia. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. Nós ouvimos essa palavra e achamos maravilhosa, mas você tem que entender o contexto na qual ela foi escrita. Na época de Ezequiel, ninguém podia pensar que alguém poderia ter dentro dela o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus só vinha sobre as pessoas. Mas Deus está dizendo: vai vir um dia que o meu Espírito, o mesmo Espírito que estava sobre as faces do abismo, o mesmo Espírito que faz parte da Trindade, vai estar dentro das pessoas. Aleluia. Isso vai acontecer depois que elas passarem por um processo de regeneração, de limpeza, de transformação. Vai vir um dia que o meu Espírito vai estar dentro das pessoas. E aquilo era algo revolucionário. Aí existe um outro versículo que é um pouco mais conhecido, que é a passagem em Joel capítulo 2, que também é importante. Se você puder abrir, abra por favor. Joel capítulo 2, também um profeta do Velho Testamento, e ele está profetizando de algo que vai acontecer lá no futuro, no relógio de Deus, na economia de Deus, na administração de Deus. Deus diz assim: vai vir um dia que o meu Espírito vai fazer algo que ele ainda não faz. Capítulo 2, verso 28, verso e 29. Acontecerá. Deus está afirmando, Deus está dizendo: vai acontecer porque eu estou falando. Depois, ou seja, mais tarde, lá na frente, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei do meu Espírito. Aleluia. A segunda passagem, ela é tão importante quanto a primeira. Em Ezequiel, Deus diz que viria um dia que o Espírito Santo estaria dentro do seu povo, após um processo de limpeza. Agora Joel
apresenta algo também revolucionário para aqueles daquela época. Lembra que naquela época o Espírito Santo só vinha sobre sacerdotes, vinha sobre reis, vinha sobre pessoas para capacitar. E todos eles eram homens e todos eles eram judeus. Deus diz: haverá um dia que haverá uma democratização do meu Espírito. O meu Espírito não mais vai vir somente sobre reis, não só mais somente sobre sacerdotes, não somente sobre algumas pessoas, e não somente sobre homens, e não somente sobre judeus. Haverá um dia que o meu Espírito vai vir sobre toda a carne. Judeus, gentios, virá sobre homens e mulheres. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Virá sobre reis, sacerdotes e também sobre servos e servas. O Espírito de Deus será derramado sobre todas as pessoas que têm sede. Por isso que Jesus disse lá na frente: quem tem sede, qualquer um, seja judeu, seja gentio, seja mulher, seja homem, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E João falou, ele estava falando do Espírito Santo. Jesus então, quando ele estava com seus discípulos, ele ensina a respeito do Espírito Santo. Jesus já tinha feito a obra que ele veio fazer. Durante 3 anos, ele cumpriu o propósito de Deus. Curou os enfermos, manifestou o seu poder através de milagres tremendos. Chegou o momento dele cumprir a razão pela qual ele veio ao mundo, que era morrer na cruz. Então, na última semana dele, ele leva os discípulos para o aposento, uma sala alta em Jerusalém, para participarem do que é chamado da última ceia. Quando Jesus chega lá, ele abre o coração com seus discípulos e diz para eles: eu estou indo embora, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Eles não conseguem entender sobre ressurreição. E o coração deles fica muito triste. Em João capítulo 14, Jesus então diz para eles assim: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugares. Se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, para onde quer que eu estiver, vocês estejam também. E os discípulos começam a perguntar: mas não sabemos para onde você vai. Como é que a gente pode saber o caminho? Aí Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas o coração deles está triste. E Jesus então começa a explicar para eles a respeito desta verdade maravilhosa que eles precisavam de entender. Jesus diz assim: olha, para dizer a verdade é melhor que eu vá. Porque se eu não for o Consolador, e ele usa uma palavra muito interessante. Ele usa a palavra Paracleto. Para é uma preposição no grego que significa ao lado de. De onde nós tiramos a palavra paralelo? Paralelo significa estar ao lado de alguma coisa. Cleto significa chamar, vem do verbo chamar no grego. Então paracleto é alguém que é chamado para estar ao nosso lado. Por isso que é traduzido em algumas bíblias como advogado, em outras bíblias como auxiliador, como conselheiro, como confortador. Alguém que traz conforto, alguém que está do nosso lado para nos ajudar. Aí Jesus diz assim: eu vou mandar outro paracleto. No original grego é muito interessante que no português não faz sentido, mas no grego faz um sentido tremendo, porque o grego tem 2 palavras para outro. Uma palavra que nós conhecemos, que é a palavra hétero, e hétero significa outro diferente do primeiro. Ou seja, eu tenho uma nota de $5 e eu tenho uma nota de $20. Então eu digo assim: eu tenho uma nota aqui na minha mão, é de 5. Eu digo assim: agora eu tenho outra nota. Eu teria que usar a palavra héteros, porque ela é nota, ela é dólar, mas o valor é diferente. Mas se eu tenho uma nota de $20 na minha mão, eu tenho uma nota de $20 na minha mão esquerda, e eu levanto e digo assim: aqui eu tenho uma nota de $20, aqui eu tenho uma outra nota de $20. Eu não poderia usar héteros no grego, porque é outro igualzinho ao primeiro. Eu teria que usar a palavra allos. E Jesus então aqui não usa héteros, ele usa allos. Ele diz assim: eu vou mandar outro Consolador. Ou seja, eu vou mandar outro Paracleto igual a mim.
igual exatamente para mim. Por que isso é importante? Porque o que Jesus era para os seus discípulos, o Espírito Santo é para nós. Muitas pessoas dizem assim: eu gostaria de viver na época de Jesus e andar com Ele. E a Bíblia diz que Jesus enviou o Paracleto, o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco da mesma forma que Ele esteve com os discípulos. Então, Jesus falou assim: é melhor que eu vá, porque se eu não for, eu não posso enviar o Paracleto. Ou seja, eu estou limitado, porque Jesus, quando veio, Ele veio em forma humana. E claramente Filipenses 2 diz que Ele teve que se esvaziar, e esse esvaziamento de Jesus foi eterno. Jesus ainda hoje tem um corpo como eu e você temos. É um corpo glorificado, mas é um corpo. E como é corpo, é limitado em questão de tempo e espaço. Agora, o Espírito Santo, porque não tem corpo, o Espírito Santo, porque é Espírito, pode estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, com todos aqueles que querem dele. Jesus disse: então é importante que eu vá. Aí quando chega em João, abra a Bíblia por favor, João 14, eu estou falando sobre isso. No verso 17, Jesus faz algo maravilhoso. Ele falava a respeito do Paracleto, e falou a respeito do Espírito Santo. E aí ele começa a explicar quem é o Espírito Santo. E no verso 17 ele diz algo tremendo assim: olha, ele é o Espírito de verdade. Verso 17, João 14, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. O mundo não tem condição de conhecê-lo, mas vós, meus discípulos, o conheceis. Note que Jesus não está dizendo: vocês podem vê-lo, porque ele é Espírito, a gente não pode vê-lo, podemos sentir, mas vós o conheceis. Aí Jesus fala algo tremendo, finalzinho do verso 17: porque habita convosco, isto é, presente, habita convosco. Novamente, convosco, no original, é a preposição para. Ele habita ao lado de vocês, ele está ao lado de vocês, mas, usando agora o plural, vai vir um dia que ele vai estar em vocês. Em é a posição, é preposição em no grego, não mais agora ao lado de, mas virá um dia que ele vai estar em vocês, exatamente como profetizado em Ezequiel. Ele agora está do lado de, mas um dia ele vai estar dentro de vocês. Nós conhecemos a história no mesmo livro de João, e você não precisa de abrir, você pode ler depois. Jesus, logo depois, capítulo 14, 15, 16, ele ensina os seus discípulos. Capítulo 17, ele ora pelos seus discípulos. Capítulo 18, ele é preso. Capítulo 19, ele é crucificado, ele é enterrado, e depois ele ressuscita no capítulo 20. E quando chega no finalzinho do capítulo 20, a Bíblia diz então que os discípulos estão fechados dentro de uma sala. Até então, os discípulos entendiam que Jesus era o Messias. A palavra Messias, Hamashia, significa ungido. É a mesma palavra no grego Cristo, Messias, ungido. Mas Jesus não veio simplesmente para ser rei. Messias significa ungido de Deus para reinar. Jesus veio primeiro ser Salvador. Antes de reinar no mundo, Jesus precisa de reinar nos nossos corações. Os discípulos não entendiam isso. E a Bíblia diz então que no primeiro dia da semana, Jesus entra na mesma sala onde dias antes ele tinha falado todas essas verdades. E os discípulos estavam lá, e Jesus então se manifesta com o seu poder. Ele apresenta as provas da sua morte e da sua ressurreição. E naquele momento a Bíblia diz que os olhos dos discípulos se abrem e eles conseguem enxergar quem Jesus é. E depois deles entenderem quem Jesus é em toda a sua plenitude, Jesus faz algo maravilhoso. A Bíblia diz então em João capítulo 20 que Jesus olha para eles assim: eu vou agora cumprir o que eu falei para vocês. E a Bíblia diz então que Jesus vem e sopra sobre eles: recebei o meu Espírito.
E aí, naquele momento, a Bíblia diz que os seus discípulos mudam, porque eles começam a receber um nível de intimidade com Deus através do Espírito Santo. Quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela dá a sua vida para Jesus, o Espírito Santo que estava ao lado desta pessoa, tentando trazê-la para Deus, e todas as pessoas têm o Espírito Santo ao lado dele. Se não fosse isso, você nunca estaria aqui. As pessoas que estão lá fora, o Espírito Santo está ao lado dele, mas ele vem trazendo, até que um dia ele é convidado para estar dentro dele. E eu e você que temos Jesus agora, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Para que nós temos o Espírito Santo dentro de nós? A Bíblia diz porque ele tem um ministério. Quando o Espírito Santo está dentro de nós, ele faz algo maravilhoso. Em João capítulo 14 e no capítulo 16, Jesus diz que o Espírito Santo primeiro vem para dar vida. Ou seja, aonde que havia morte, morte na Bíblia não significa cessar de existir. Morte na Bíblia sempre significa separação. Aonde havia separação, o Espírito Santo traz novamente comunhão. Então você que estava morto, agora você está vivo. Separado, agora está junto de Deus. É o Espírito Santo que te ensina todas as coisas. A Bíblia diz que Ele nos ensinará todas as coisas. Então o Espírito Santo dentro de nós faz a palavra de Deus ficar clara para nós. Ele nos ensina como ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, um melhor crente. Ele nos ensina como servir a Deus e cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que Ele faz nos lembrar todas as coisas que você lê, as coisas que você ouve, aquilo que você aprende ali no encontro de casais, ou numa escola bíblica, ou numa escola dominical. O Espírito Santo traz de volta tudinho na hora que você mais precisa. É o Espírito Santo que dirige você em toda a verdade. É o Espírito Santo que glorifica Jesus. É o Espírito Santo que anda com você. Lembra que Paulo diz que Ele é a comunhão. Então o Espírito Santo, gente, é muito importante na nossa vida. Ter o Espírito Santo dentro de nós não é algo que a gente faz para dizer, agora eu tenho Deus dentro de mim. Não, isso é uma grande responsabilidade. Paulo diz em Coríntios, não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo de Deus. E que o Espírito Santo de Deus habita dentro de vocês. E por isso que Paulo diz para a gente ter cuidado, para não entristecer o Espírito Santo, para não extinguir o Espírito Santo, para não tentar o Espírito Santo, para não pecar contra o Espírito Santo. Oh, que responsabilidade! Quando eu subo num avião, o Espírito Santo sobe comigo. Quando eu vou para um supermercado, Ele vai comigo. Quando eu estou na minha casa, Ele está dentro de mim, comigo em todos os lugares. Quando eu venho para a igreja, o Espírito Santo está dentro de mim. Ele está comigo no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. O Espírito Santo de Deus não sai de mim. Algumas pessoas acham assim, mas se eu for em um lugar, o Espírito Santo fica do lado de fora. Não, se ele sair, você está perdido. Ele não sai. Às vezes ele se entristece, mas ele está ali para te convencer, até mesmo quando você está errado. É como aquela luzinha que Freud chama do superego. Outros chamam que é a consciência. A Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus. Ele te diz quando você está errado. Ele traz convicção quando você peca, quando você mente, quando você faz alguma coisa que desagrada a Deus. E aí você corre para Deus e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Pastor Fernando, o Espírito Santo pode sair? Claro que pode sair, mas se ele sair, é porque você está longe dele perdido. Então você não quer perder o Espírito Santo. Por isso que Davi diz, não, tire de mim o teu Espírito. Ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós é a coisa mais linda e mais poderosa que eu e você podemos ter. E todo crente em Jesus Cristo tem o Espírito Santo dentro dele. Agora Jesus usa uma outra preposição grega para explicar a respeito de um outro nível do Espírito Santo. Lembra que Ezequiel diz que haveria um dia que o Espírito Santo estaria dentro de nós. Mas também Joel diz que haveria um dia que o Espírito Santo estaria sobre toda a carne. Jesus fala que o Espírito Santo seria como rios de água viva que fluem do nosso interior. Em João capítulo 4, verso 17, Jesus diz assim, o Espírito Santo agora está com vocês, a preposição é para, estará
dentro de vocês, a preposição é em, mas em Atos 1:8 ele diz: virá sobre vocês a virtude do Espírito Santo, que estará sobre vocês. E a preposição aí é epi. Epi significa estar sobre, mas não só em cima, mas envolver toda a pessoa. E é por isso que na Bíblia nós usamos o termo de batismo com o Espírito Santo. Porque batismo é quando uma pessoa está envolta. Quando eu sou batizado nas águas, eu entro na água, estou dentro da água e todo o meu corpo é molhado pela água. Ser batizado com o Espírito Santo é mais do que ter o Espírito sobre nós, é ter toda a tua vida imersa no Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Deixa o somzinho, presta atenção no que eu estou falando. É ter toda a tua vida imersa no Espírito Santo de Deus. Vá comigo, por favor, no livro de Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. No capítulo número 2 de Atos, no verso de número 1, nós entendemos que é a primeira vez que a profecia de Joel se cumpre. Atos capítulo 2 diz que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, orando. Aí quando você chega nos versos 3 e 4, diz que de repente veio do céu um som veemente, um poder tremendo, línguas vieram sobre eles. O verso 4 é importante assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. Não foi somente um ou dois, porque a profecia em Joel 2 é: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Todos que estavam presentes foram cheios do Espírito Santo. E Atos 2:4 diz que eles demonstraram uma das manifestações, foi falar em outras línguas, como o Espírito Santo capacitava eles de falar. No capítulo 8 de Atos, em Samaria, esse fenômeno acontece novamente agora, não mais em Jerusalém, mas em Samaria, através do ministério de Filipe. No capítulo 9 de Atos, na conversão de Paulo, esse fenômeno acontece na vida de um homem chamado Saulo de Tarso. No capítulo 11, esse fenômeno repete-se na casa de um gentio por nome Cornélio. Lembra que Joel capítulo 2 diz que haveria uma democratização do Espírito Santo de Deus. Então Atos 2 vem sobre os discípulos, Atos 8 vem sobre Samaria, Atos 9 vem sobre Paulo, Atos 11 vem sobre os gentios pela primeira vez na casa de Cornélio. Atos capítulo 10, aliás. Aí quando você chega em Atos capítulo 19, nós encontramos a última vez que no livro de Atos é mencionado esse enchimento do Espírito Santo na cidade de Éfeso, muito longe de Jerusalém. Agora, me chama a atenção algo tremendo. Atos 2:4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 4:31 diz novamente que as mesmas pessoas que foram cheias do Espírito Santo em Atos 2:4 são cheias do Espírito Santo novamente em Atos 4:31. As mesmas pessoas. O que me mostra algo tremendo é que ser cheio do Espírito Santo não é um ato de uma vez só, mas é algo contínuo. Nós pentecostais damos muita ênfase numa experiência chamada de batismo com o Espírito Santo. E não está errado dar ênfase nessa experiência. O errado é dar ênfase somente nessa experiência e esquecer que ser batizado com o Espírito Santo na Bíblia é algo contínuo. Abra sua Bíblia comigo, e essa é a última passagem que eu vou pedir para vocês abrirem. No livro de Efésios, no capítulo de número 5. Efésios capítulo 5, e agora nós vamos ler alguns versículos em Efésios 5. No verso de número 18, que é um verso bem conhecido, Paulo diz o seguinte: portanto, não sejam insensatos, Efésios 5:18.
Portanto, não sejam insensatos, ou seja, não sejam pessoas nécias, pessoas indoutas. Procurem compreender qual é a vontade de Deus. Ok, então, Paulo vai dizer então qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é: vocês não devem se embriagar com vinho, que leva à contenda, ou a NVI coloca libertinagem, mas na NVI coloca assim: deixem-se encher pelo Espírito. Almeida diz assim: mas enchei-vos do Espírito Santo. É interessante que no grego esse verso está no presente contínuo, o que é impossível fazer no português. Por isso que a NVI tenta fazer algo melhor, diz assim: deixe-se encher pelo Espírito Santo. No grego, o presente contínuo significa um ato que você faz constantemente, que você não para de fazer. É o imperativo do presente contínuo. Se eu falo para alguém assim: fecha aquela porta, é um presente simples. Você fecha a porta uma vez e ela está fechada. Mas se eu falo para a pessoa assim: olha, continue cantando o hino, significa que eu não quero que ela pare, eu quero que ela continue cantando o hino. Um irmão que vem para o teclado, na hora que eu começar a fazer a ministração, eu digo assim: meu irmão, toque o teclado. Se eu uso o presente contínuo, eu estou dizendo: não toca uma vez só não, fica tocando até eu mandar parar. E o presente contínuo nesse versículo diz o seguinte: enchei-vos do Espírito Santo. Presente contínuo, ou seja, continuamente seja cheio do Espírito Santo. O que eu quero deixar para a igreja aqui nesta noite é que, se eu e você queremos ser um servo de Deus, com fome, com sede da presença de Deus, um servo de Deus que vai fazer diferença no mundo que nós vivemos, nós precisamos ser continuamente cheio do Espírito Santo. Nós precisamos do amor do Pai, nós precisamos da graça do Filho, mas nós precisamos de estar continuamente cheio do Espírito Santo, para termos então a comunhão contínua com Ele. Agora, como é que eu sei que uma pessoa realmente está cheia do Espírito Santo? Na igreja pentecostal, nós dizemos que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Eu creio que esta é a manifestação, e uma grande manifestação, embora não a única, mas é uma tremenda manifestação. Mas de acordo com Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 18, esta não é a evidência. Como é que eu sei que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Interessante, porque Paulo aqui no verso 18, vamos ler novamente, diz assim: olha, não sejais insensatos, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E Paulo então usa um paradoxo, ele usa aqui um paralelo, ele usa aqui uma dicotomia, ele usa aqui dois lados. Ele diz assim: olha, você pode se embriagar com vinho, ou você pode ser cheio do Espírito Santo. Você pode estar continuamente embriagado com vinho, ou você pode estar continuamente cheio do Espírito Santo. Então, como é que eu sei que uma pessoa está embriagada com vinho? E Paulo está usando linguagem figurada, ele não está falando de embriaguez propriamente dito. Vá comigo, por favor, no verso de número 1, porque a gente vai precisar de entender isso. 5:1, ele diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Ou seja, Paulo aqui está descrevendo uma pessoa embriagada com vinho, uma pessoa que vive sem o Espírito Santo de Deus. Imoralidade sexual. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, piadinha sem graça, imoral, que são inconvenientes. Em vez disso, deve haver ação de graças, porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Só pare um pouquinho. Às vezes, a gente pensa que uma pessoa é cheia do Espírito Santo porque ela fala em línguas. Às vezes a gente acha que uma pessoa é cheia do Espírito Santo porque ela vem na igreja. Às vezes a gente acha que uma pessoa é cheia do Espírito Santo porque ela prega bonito, ou porque canta bonito. Mas se essa pessoa tem essas características, ela não é cheia do Espírito Santo. Ela pode ter tido até mesmo uma experiência com o Espírito Santo, mas não está continuamente cheia do Espírito Santo.
Porque uma pessoa que vive em imoralidade, com ganância, como diz Paulo, que é idolatria, impureza, essa pessoa está, na verdade, embriagada por vinho. Ele continua dizendo: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, vocês não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Só um minuto, a gente vai continuar lendo. A gente pensa que o que agrada ao Senhor às vezes são coisas que são externas, aparência, tipo de roupa, tonalidade de voz. E a Bíblia diz então que essas coisas podem até ser importantes, mas não é o que agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo diz assim: não se deixe enganar, irmãos. Só porque a pessoa fala alto, porque a pessoa fala bonito, porque a pessoa tem um título, não significa que ela está fazendo o que agrada ao Senhor. Se a vida dela não condiz com o que ela fala, ela não está cheia do Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo numa época muito triste da igreja, em que o pecado entrou dentro da igreja, subiu nos nossos púlpitos, está nos nossos bancos, e a gente está dando glória e achando que está tudo bem, e não está tudo bem. Eu creio que Jesus está perto de voltar. Eu espero Jesus para qualquer momento. E a Bíblia diz que naquele dia Jesus vai falar com muitas pessoas: eu não conheço vocês, mas Jesus, eu pregava, eu cantava, eu ia na igreja, eu expulsava o demônio, eu falava em línguas, eu profetizava. Eu não conheço vocês. Porque Jesus não está interessado em aparência. Ele está interessado na essência do nosso caráter. Aleluia. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Aleluia. Vocês são o sal da terra. Se a luz não brilha, não presta para nada. E se o sal não salga, só serve para ser pisado pelos homens. Paulo diz: não se deixe enganar. Outrora vocês eram trevas, continua a leitura, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aí Paulo diz o seguinte: olha, presta atenção, queridos, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Paulo não está falando da maneira que a gente vem para a igreja no domingo. Paulo não está falando da maneira que as pessoas nos veem. Ele está falando da maneira que a gente vive no dia a dia. Amanhã, quando você for para o trabalho, quando você estiver na escola, com os teus vizinhos, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Se eu bater na porta do seu vizinho e perguntar que testemunho você dá, o que o seu vizinho vai dizer? Que testemunho o seu patrão dá de você? Que testemunho as pessoas ao nosso redor fazem de nós? Eu não importo o quanto você pula na igreja, eu quero saber o quanto você anda lá fora. É isso que a Bíblia está dizendo. Preste atenção com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aí Paulo conclui no verso 18: portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Aí você diz assim: mas pastor Fernando, o senhor me explicou exatamente quais são as evidências de uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo.
Qual então é a evidência de pessoas que são cheias do Espírito Santo? Como é que eu sei que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? É porque ela fala em línguas? É porque ela profetiza? É porque ela é pastor? É porque ela tem um cargo na igreja? Não. Paulo diz assim, olha o verso 19. Falando entre vocês com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí verso 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Verso 22, ele fala do papel da mulher, e depois ele fala do papel do homem, e no capítulo 6 ele fala do papel do filho, e depois ele fala do papel do pai, e ele fala do papel do patrão, e ele fala do papel do empregado. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Falando entre vós, ou seja, com você mesmo. Primeira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem paz consigo mesmo. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida e faz uma mudança, irmãos, você não tem como odiar as pessoas. Ele começa a tirar a maldade do seu coração. Nós continuamos sendo imperfeitos, continuamos lutando contra as obras da carne, mas agora a gente anda no Espírito Santo de Deus. Então, a primeira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem paz consigo mesmo. Ela não é uma pessoa rancorosa, ela não é uma pessoa cheia de raiva, cheia de inveja, de ciúme. Ela tem paz consigo mesmo. Segundo, diz que ela sempre dá graças a Deus, cantando e salmodiando ao Senhor. Ela tem paz com as pessoas, ela tem paz com o mundo, irmãos, porque ela tem o Espírito Santo de Deus. Então ela dirige o seu carro, ela vai para o trabalho, ela limpa uma casa, ela trabalha na construção, ela faz o que for, alegre, porque está cheia do Espírito Santo. Ela tem paz consigo e ela tem paz com os outros, porque ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Aí no verso 21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros. Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem dificuldade de submeter a autoridades. Este é um grande exemplo de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus é a terceira pessoa da Trindade. E o Espírito Santo de Deus é igualzinho a Deus, é o mesmo Deus, mas ele se submete ao Pai e se submete ao Filho. E uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem dificuldade de se submeter uns aos outros. Quantas pessoas dão gritos e aleluia, e glória a Deus, mas não se submete ao pastor, ao líder, ao esposo, ao patrão? Essa pessoa não está cheia do Espírito Santo, está cheia de barulho, mas não está cheia do Espírito Santo. E agora vamos para a família, porque essa é a noite da família. Mulher, você quando está cheia do Espírito Santo, você vai ser uma esposa cheia do Espírito Santo. Como é que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Paulo diz, verso 22 em diante: ela se submete ao seu esposo como Cristo submete, como a igreja se submete a Cristo. E como é que um homem cheio do Espírito Santo? Ele ama a sua esposa como Jesus ama a igreja. E o pai cheio do Espírito Santo é um bom pai. Um filho cheio do Espírito Santo é um bom filho. Um patrão cheio do Espírito Santo é um bom patrão. Um empregado cheio do Espírito Santo é um bom empregado. O que eu quero dizer com isso? Que a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo não é o falar em línguas. Essa é a grande manifestação. A evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é um crente que vive o propósito de Deus nesse mundo, em casa, fora de casa, na igreja e no trabalho, porque essa pessoa foi transformada pelo poder de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa honesta, é uma pessoa de caráter. Lembra que o fruto do Espírito Santo é o quê? Qual é a manifestação? É o fruto. O pastor leu agora: se vocês estiverem em mim, vocês vão dar fruto. O que é o fruto? A gente pensa que fruto é almas. Alma também é fruto, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. E Paulo diz: contra essas coisas não há lei. Então, para ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida transformada por Deus. Pastor Fernando, o senhor não está dizendo que a gente pode falar em língua? Claro que pode.
Eu falo também, Paulo diz que fala mais do que todos nós. Eu falo em línguas, eu profetizo, eu quero orar pelos enfermos, eu quero sentir o poder de Deus. Mas Paulo também diz que se nós não tivermos o verdadeiro amor de Deus no nosso coração, isso é só barulho e não faz nenhuma diferença. Então, vamos ser pentecostais, cheios do Espírito Santo, mas vamos ter uma vida de caráter e uma vida que vai fazer diferença. Nesta noite, eu quero orar por todas as pessoas que querem ser mais cheias do Espírito Santo. Para as pessoas que querem mais de Deus na sua vida e que querem sair daqui cheia da presença de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça, por favor. Eu vou fazer 2 apelos. E eu queria pedir que o meu irmão que toca teclado viesse nesse momento e continuasse tocando esse teclado até que eu mande parar, por favor. Mantenha os seus olhos fechados, cabeça baixa, por favor. Eu gostaria de pregar mais sobre esse assunto. Quando eu falo do Espírito Santo, eu gosto de falar muito tempo, porque é tão maravilhoso. Mas eu não tenho tempo, mas eu trouxe um livro que eu conto a história da nossa igreja, a história do meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus e alguns ensinamentos sobre o Espírito Santo de Deus, num livro chamado Aviva-nos Novamente, Senhor. Se você quiser, ele está disponível. E nós temos vários ensinamentos sobre o Espírito Santo de Deus na nossa página da nossa igreja. Mas eu queria, nesse momento, orar por 2 tipos de pessoas. Primeiro, eu quero orar por pessoas que precisam de ter o Espírito Santo dentro de você. Você nunca vai chegar ao 3º nível se você não estiver no 2º nível. O Espírito Santo está com você, ao seu lado, e Ele está chamando você. É Ele que te leva a Cristo. Mas nessa noite, Ele não quer somente estar ao seu lado, Ele quer estar dentro de você. E para Ele estar dentro de você, você tem que convidá-lo. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Quem convida a Ele, Ele entra juntamente com Jesus e com o Pai, faz morada dentro de nós. O Espírito Santo quer fazer morada dentro da sua vida, do seu coração. E nessa noite eu quero convidar você para ter essa experiência com o Espírito Santo de Deus. Se você ainda não convidou Jesus como teu Senhor e Salvador, se você ainda não fez essa decisão para Cristo, e nessa noite você diz: Pastor Fernando, eu quero sair daqui tendo a certeza absoluta que o Espírito Santo está dentro de mim, que Ele vai comigo aonde eu for, que Ele vai para minha casa, Ele entra no meu quarto, Ele está comigo o tempo todo. Eu quero convidar a Ele para estar dentro de mim. Se você diz: Pastor Fernando, eu sou essa pessoa, eu quero que você levante a sua mão direita onde você está. Eu quero reconhecer você e eu quero orar por você. Se houver alguém aqui nessa noite que ainda não tem essa experiência de ter o Espírito Santo dentro de você, e você quer ter essa experiência, eu vou perguntar a última vez. Se você diz: Pastor, eu sou essa pessoa, ore por mim. Levante a sua mão direita bem alto, eu quero orar por você. Se não houver ninguém, eu quero convidar a igreja que fique de pé. E eu quero fazer somente mais uma oração antes de devolver o microfone ao pastor da igreja. Eu quero convidar a todas as pessoas nessa noite que dizem: eu quero mais do Espírito Santo de Deus, eu quero mais de Deus. O Senhor falou, pastor, que o enchimento do Espírito Santo é algo contínuo, é algo que eu preciso mais. É como a gente enche o nosso tanque no posto, e quanto mais você usa, mais você tem que parar lá para encher de novo. Mas a pessoa que é cuidadosa, ela nunca anda de tanque vazio, ela está sempre com o tanque cheio. E você nessa noite diz: Pastor, eu quero ter mais. Eu estou cheio, mas eu quero mais de Deus. Eu quero que você venha aqui na frente nesse momento. Eu vou fazer uma oração por você. Venha aqui o mais perto possível. Se você está satisfeito, acha que já... Não olhe para mim, eu somente vou orar por você. Eu só quero que você diga: Espírito Santo, vem sobre mim. Vem sobre mim, começa a adorá-lo, começa a demonstrar o seu desejo. Jesus falou: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba. Se você tem sede, você está aqui para beber do seu Espírito nesse momento. Ô Espírito Santo de Deus, nós queremos mais de Ti. Espírito Santo de Deus, Tu és aqui. Irmão, por favor, não tira foto agora não, por favor, agora não. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nesse momento. Eu queria somente as pessoas que estão com fome de Deus aqui na frente. Começa a pensar: eu estou sentindo a presença de Deus. O Espírito Santo está vindo sobre você, querida.
de uma forma tão linda. Olha, eu quero dizer para vocês o que vai acontecer agora. Alguns de vocês vão receber pela primeira vez. Alguns de vocês vão falar em línguas. Alguns de vocês vão profetizar. Alguns vão sentir um calor. Alguns vão sentir um calafrio. Alguns não vão sentir nada. Mas eu prometo a você, Atos 2:4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E eu creio nessa noite que todos que vieram aqui na frente, não ficará um de fora. Todos serão cheios do Espírito Santo. Eu vou orar por você. Mantenha os seus olhos fechados. Não abra os seus olhos para que nada e ninguém possa te atrapalhar. E as pessoas que estão andando, pare de andar, por favor. É somente alguns minutinhos, mas isso é tão importante. Eu vou orar para que o Espírito Santo venha sobre você. Alguns vão falar em línguas, alguns não vão conseguir nem mesmo segurar a força do seu pé, e você talvez vai ter que sentar. A manifestação varia de pessoa para pessoa, mas o mais importante é que você receba o Espírito Santo de Deus, para que você saia daqui viva, cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, quando ele vem, ele limpa, ele transforma, ele tira o pecado, ele transforma a nossa vida. Agora eu vou orar por você, e o Espírito virá de uma forma especial. Pai querido, eu preguei sobre o teu Espírito. A tua palavra diz que ele virá sobre nós sem medida. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A tua palavra diz que os filhos e filhas profetizarão, servos e servas, homens e mulheres. A tua palavra diz que ele vai vir limpar, que vai modificar, que vai ser como rios de água viva fluindo do nosso interior. Pai, eu não te peço somente uma manifestação, eu não te peço somente uma visita, eu te peço uma habitação. Eu oro que essas pessoas que vieram à frente saiam daqui diferente, saiam daqui para fazer diferença. Um melhor homem, uma melhor mulher, o melhor patrão, o melhor empregado. Senhor, ó Pai, melhor esposas e melhor esposos, melhor filhos e melhor pais, melhor vizinhos, melhor crentes, em nome de Jesus. Na autoridade concedida sobre mim agora, eu declaro o Espírito Santo sobre você. Seja cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo de Deus. Ninguém vai colocar a mão sobre a sua cabeça. Você receberá, você e Deus agora, cheio do Espírito Santo. Cheio, cada homem, cada mulher, cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus. Pai, eu oro nesse momento. Eu queria que você erguesse as suas mãos ao Pai neste momento como um sinal de entrega. Eu oro por cada homem, por cada mulher que está neste altar. Eu declaro você que tem vindo aqui com sede, cheio, cheia do Espírito Santo de Deus. E a badalene de conda lavachura de conda. O Espírito Santo que muda o teu caráter, que te faz uma pessoa íntegra, uma pessoa de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Pai, eu oro que a tua graça, que o teu amor e que a comunhão do teu Espírito venha sobre cada um. Ajuda esta mulher, ajuda este homem, ajuda este jovem. Ajuda a mim, Senhor, a sair daqui mais cheio do teu Espírito para fazer diferença. Recebemos da tua graça, recebemos o teu poder. Agora de mão erguida somente agradeça. Diga obrigado, Senhor. Thank you, Lord, for your Holy Spirit. Thank you, Lord, for touching my life. Thank you, Lord, for changing me, for making me a man and a woman of character for you. Lord, we give you praise, we give you praise. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Bendizemos o teu nome. Olhe para mim, por favor, vocês que estão aqui na frente. Podem abaixar as mãos. Independente do que você sentiu ou não. Porque isso varia de pessoa para pessoa. Eu creio de todo o meu coração que todos vocês que vieram aqui à frente
foram cheios do Espírito Santo. Saia daqui lembrando de tudo que você ouviu. Seja um homem ou uma mulher de Deus de caráter, honesto. Peça a Deus misericórdia, peça a Deus graça. Quando você não conseguir falar a verdade, quando você não conseguir ser aquele homem, mulher de Deus que Deus quer, quando você estiver lutando contra a tua carne, peça ajuda a Ele. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a ser um homem de Deus. E eu prometo a você que Ele vai te ajudar. Que Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão, a coinonia do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês que vieram aqui na frente. Em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. E você pode voltar para você.